Eu sou o Éden Davanço, marido, pai, empresário e o maior empreendedor familiar do Brasil. E juntos nós vamos conhecer histórias incríveis, porque família é tudo. Fini iniciou sua vida profissional trabalhando como catador de lixo reciclável e depois de montar diversos negócios e quebrar algumas vezes, voltou às origens e fundou a primeira e maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil e da América Latina, a JR Diesel. Ele escreveu os livros O Catador de Sonhos e O Poder da Positividade. Quer um exemplo de construção familiar de sucesso? Então vem com a gente nesse episódio do Papo em Família. Papo em família, papo em família, papo em família, papo em família, papo em família. Para abrir a segunda temporada do Papo em Família, eu venho te perguntar, nós estamos vivendo tempos difíceis ou tempos diferentes? Lixo é um lugar muito sujo, aquilo que não presta mais para nada, ou uma grande oportunidade para a nossa vida? Bom, vamos entender tudo isso? Vem comigo. Com licença, seu Geraldo. Olá! Felicidade. Bom dia! Você tá bom, né? Ótimo. Que Tô prazer! com felicidade de estar aqui. Felicidade! Fé porque eu acredito que Deus conecta a propósito. A gente vai entender ao longo desse bate-papo e felizão de poder, através da tua história, a gente contar e entrar na casa de tantas Eu famílias fico que muito vêm feliz, junto. porque assim, eu acho que Deus é bom, né? Não tem acaso, né? Tem energia que se conecta e quando você percebe que você pode fazer alguma coisa, a melhor coisa que você pode fazer nesse planeta, no tempo que você está aqui, é deixar uma sementinha no coração e na mente com quem você convive, fala, se relaciona, se conecta. Cara, nós estamos precisando voltar resgatar os valores e a humanização. Se relacionar com as pessoas, manter essa conexão, essa aproximação. Família não é o sangue, é as pessoas que você mais convive. Totalmente. Então eu acho legal esse negócio de papo em família. Então, quem é família? Vocês aqui. Carvão, limão, Lixão. lata. Tempos difíceis, Não, diferente. diferentes. Isso muda o jogo? Muda totalmente, porque assim, é o ponto de vista, como é que você está olhando. Difícil é nascer, nós nascemos. Essa é a parte mais complicada para você existir, ganhar espiritualidade, conseguir dizer que você tem vida, você tem um nome, já tem uma formação, já tem uma mãe, tal, já tem uma família, porque é essa situação que nasce todo mundo. Então, assim, aquilo ali é um privilégio. Ninguém disputa espaço com 70, 80, 100 milhões de espermatozoides por acaso. Você é um privilegiado, você é um abençoado, você já veio com propósito, já tem uma missão. Essa é a parte difícil, o resto é consequência. Então os tempos vão acontecendo e vão ficando diferentes. Então para mim, eu não acredito em tempos difíceis, eu acredito que os tempos são diferentes. Foram diferentes naquela época e você soube ressignificar. Carvão era uma oportunidade. É uma oportunidade sensacional, eu era feliz demais, todo. Eu já sou negrão, né? Então você imagina todo banhado de carvão, só vi os dentes e o olho, assim. Mas ali 8 anos sacando carvão, numa felicidade, porque aquilo permitia que eu levasse para casa o pão de cada dia, porque eu conseguia pôr o café da manhã para uma família de 9 pessoas. Eu me senti um cara muito importante. Às vezes me perguntam se eu virei a chave no carro alemão, no avião, na mansão, no primeiro milhão. Cara, não tem nada a ver. Eu nunca mostrei isso para ninguém. Isso não é virar a chave, isso é uma consequência do seu trabalho. E não precisa mostrar para ninguém. Então, na realidade, para mim virar a chave foi o que eu fiz com 8 anos. Quando eu percebi que eu podia ser um ser humano importante servindo outro ser humano. Porque para mim importante é aquele ser humano que tem a atitude de dar a mão para mais alguém. Locomotiva. Você nasce locomotiva, estica a mão e puxa alguém. Esse alguém é vagão? Não. Ele só não descobriu que ele também é locomotiva. Ajuda ele. Uau. Então eu acredito que eu nasci rico. Então como é que um cara rico tem problema? Não, problema material? Não, eu nasci rico. Você não sabe, pra mim não fazia diferença se tinha dinheiro ou não tinha dinheiro.
Pra mim, eu tinha mãe, eu era um cara. Eu olhava pra minha mãe, meu olhinho brilhava. Eu conseguia alguma coisa pra comer todo dia e eu brincava. Eu não queria saber se eu estava descalço, se tinha chinelo, se não tinha chinelo. Então eu nasci rico, eu só não tinha o dinheiro. É a única coisa que com o tempo que você ganha, porque não tem pobreza que resista a 16 horas de trabalho. Trabalho aqui, ó. Quando você pensa e tem um propósito. E não é carregando pedra, não. Aqui, ó. Jeito de pensar, fazer, servir, produzir alguma coisa. Não tem pobreza que resista se você tiver um propósito que você se dedica a ele 16 horas por dia. Então isso não é um problema. Então, para mim o dinheiro sempre foi uma consequência e o menor dos meus valores. Né? Então meus valores vieram da base, a base é a família. Lá eu recebi mentoria, lá eu tinha essa mãe sensacional que me dava mentoria, que era a direção Coach Master. Na internet, não, em casa. Volta para casa. Pega orientação, pega mentoria da mãe, do pai, dos irmãos mais velhos, das pessoas que você confia, da avó, das pessoas que te amam, aquelas pessoas que você tem ouvido, eles têm vivência, experiência, aprendizado, estão prontos a te ensinar, você precisa ter humildade e querer ouvir. Eu aprendi a ouvir muito cedo. Então, quando eu tinha 8 anos, eu já não tinha mãe, mas eu era tão forte nos meus valores que eu entendi que a minha mãe tinha uma importância para mim, o ser humano mais importante do planeta. Ela era uma empreendedora. O que é empreender para mim? Servir, atender, fortalecer, proteger. Minha mãe fazia isso. Tudo isso. Então, para mim, minha mãe era empreendedora nata. Eu aprendia com ela. E eu queria ser importante como ela. E eu entendi que se eu fizesse... que importante é quando você se realiza fazendo alguma coisa que faz o outro sorrir. E eu conseguia fazer isso pondo o café da manhã em casa que o papai não conseguia. Quantos irmãos? 7. Eu mais 7. Somos 8 irmãos. 8 irmãos. E onde você nasceu? Eu nasci no interior de Minas, em Campos Alto. Vim para São Paulo com 4 anos de idade. Tá. Mas eu me lembro claramente da minha infância lá, a partir dos 2 anos. Dos 2 anos. Mesmo? Opa, eu me lembro claramente que eu com 3 anos, 3 para 4 anos, eu tinha um carrinho de boi. E como não tinha boi pequenininho para imitar o papai para puxar meu carrinho, a gente ia no paiol, pegava 4 filhotes de rato. Amarrava os ratos no carrinho de boi, o rato mordia, a gente limpava a mão, amarrava o rato de novo. É sério isso? Até o rato subir a ladeira com a nossa madeira. Para mim aquilo era uma realização. Eu consegui desenvolver um equipamento de transporte. E meus puxadores eram os ratos. Cara, mas não mordia, eu mordia. Mas assim, cara, você tem de anticorpos quando você nasce com o pé no chão. Não tem pra ninguém, não vai te acontecer nada. É isso. E aí eu já era feliz lá, tá? O sol entrava na festa do barraco na minha favela. Mas lá na roça, a minha casa era de pau a pique, o sol entrava antes. Porque pau a pique sempre tem um monte de buraco na parede. Aí minha mãe sempre fazia assim, ganhou um dia, Deus agradece, você ganhou um dia. Então, eu entendi que o dia era o diamante, era a parte mais importante que nós precisávamos ter na vida, era o dia. E eu mudei de endereço, não mudei os valores, tá? Eu abro hoje a minha veneziana e dou de cara com o sol e falo, bingo! Estamos aí. Diamante novo, mais um dia, 24 horas para lapidar. Eu não... Assim, cara, eu sou forte nos meus valores. Valores. Acho que os bens, as conquistas, isso é uma consequência, é menor que eu. Ou seja, o Geraldo que é hoje é o que ele foi criado na infância. O mesmo cara, até porque a minha idade mental é 7 anos. Boa. Eu preservei a minha idade mental, que é a minha melhor versão. Eu era feliz, não tinha rótulo, nada faltava, nada fazia diferença, eu só queria sorrir e ser feliz. Por que eu vou abrir mão disso? Hoje, de dia eu estava andando na empresa assim, o cara falou, que é isso? Meu avião. Mas pai, meus filhos adultos, pai, tem visita na empresa, você está andando. Eles vão morrer de inveja, todo mundo tem um avião, é que eles não usam, eu uso. E tava... Pai, pelo amor de Deus, abaixa esse braço. Eu peguei, abaixei o braço e disse, você quer que o papai vai de cavalo? Não, pelo amor de Deus. Não, para isso não. Vai de avião, então. Mas para. Você acha que a infância lúdica, ela ajuda, não você não ter noção da realidade, mas não enxergar a realidade de uma forma negativa? Te digo isso porque há pouco tempo eu voltei onde eu nasci. E quando eu olhei, o lugar tá o mesmo. Eu não tinha brinquedo, eu não tinha parquinho, mas eu nem lembrava disso. Eu não enxergava a escassez que tinha à minha volta. Você acredita que essa forma da gente ser criado, e minha mãe eu acho que tem muita responsabilidade nisso, é o que faz um adulto forte, uma família forte dali pra frente? Não tenha dúvida, essa é a base. Essa foi a minha base, aí tá a minha fortaleza. Assim, eu era forte, psicologicamente pronto, porque assim, hoje existe uma fragilidade psicológica gigante. Tudo é um problema. A minha mãe dizia que ser negro era um privilégio.
quando eu era pequenininho, e eu tinha que agradecer, eu agradecia ser negro tão feliz. A minha mãe, para me elogiar, dizia que eu era bonito, eu me sorria para mim mesmo, eu dava um sorriso e falava assim, é bonito, hein, negão? Cara, eu sou apaixonado por mim desde pequenininho. Então, assim, essa coisa do racismo, do preconceito, da discriminação, nunca me pegou. Porque isso é uma fraqueza do outro. Eu nunca me senti menor. Então, nunca fui atingido por nenhum tipo de preconceito ou discriminação. E o cara que se sente maior do que eu fico com dó, porque é uma fraqueza dele. Não existe maior ou menor, existe semelhante. Então, quando você acredita em você, você contagia o outro a acreditar também. Então, até isso, talvez as pessoas tenham dificuldade de me discriminar, porque eu não acredito nisso. E hoje tem tanto coach, tem instrutor, tem tudo, mas naquela época, tua mãe não tinha nem esse conhecimento, nem esse acesso. Mas ela era a tua maior coach? Minha maior coach é minha maior mentora. Tem uma coisa que os mais velhos têm, que as pessoas não estão querendo ouvir porque tem a porcaria do smartphone. Ele acha que está tudo ali. O Google, baixa o ChatGPT. Ei, se tem uma coisa que não tem tecnologia que resolve, é a vivência. Os mais velhos têm vivência, eles já viveram aquilo. Não é sistema, tecnologia, TI, é o processo. É vida real. E esses caras que te amam, que são pai, mãe, irmão, os mais próximos, cara, eles têm a vivência na prática para passar para você. Agora, como é que funciona? Se você aceitar ouvir. Então, eu aceitei ouvir. Eu aceitei não, né? Minha mãe tinha uma coisa chamada democracia cubana. Mamãe só dava o direito de concordar. Eu tinha que ouvir. E eu ouvia. E eu me encantava com o jeito que ela falava. E eu me sentia, tipo assim, muito importante com o que ela falava. Cara, a minha mãe disse que eu podia. Que quer presente melhor do que alguém falar, acreditar em você? Minha mãe acreditava em mim. E eu passei a acreditar também. Aí eu costumo brincar com as pessoas. Brincar não, falar sério. Que Harvard... Não fala de Harvard. Eu tive uma temporada em Harvard para fazer um treinamento, um curso. Eu ficava olhando o que tinha naquela universidade e eu começava a rir. Porque não só na sala de aula que eu começava a rir, como olhando, andando no campus. Eu ficava olhando que não tem nada lá. O mundo todo tem aquilo. A diferença é que lá tem uma cultura de crença tão grande, as pessoas acreditam tanto, que lá ele consegue provocar um outro efeito, uma outra formação. De tanto que ele acredita, ele sai de lá com um diploma que o mundo todo quer. Aí ele acredita nele porque ele foi lá. Então, acredita aqui. Você não precisa mudar de endereço. Você precisa mudar de atitude, de mentalidade. Você precisa como de praticar a sua fé. Você não acredita em você, você acredita... Porque não tem... A Harvard não está fazendo pessoas. São pessoas que vão para lá e fazem Harvard, do mundo inteiro. Então faz onde você está. E o custo tá mais caro, né? O ensino é muito mais caro. Por como é caro, carro, eu não vou jogar meu dinheiro fora, eu vou prestar atenção. O cara, presta atenção aqui. Só porque você está pagando que você vai prestar atenção, você não tem um propósito, presta atenção aqui. Então lá é sensacional. Por quê? Porque eles têm a cultura do acreditar. Eles praticam a fé. Então, na realidade, gente, é só isso. E eu começava a olhar lá e falei, cara, tudo que vocês fazem aqui eu fazia quando era criança. Vender, vocês estão ensinando que você sorri, você vende. Eu fazia isso na feira. Eu aprendi na feira que se você sorrir, você vende. Eu aprendi relacionamento. Eu fiz um treinamento de relacionamento em Harvard. E eu cheguei à conclusão que é o que eu fazia na favela. Na favela, se brigasse com os meninos, a mamãe fazia ficar abraçado. Então, como não podia brigar, eu convivia. Então, eu aprendi a conviver com os diferentes. Não precisa ir em Harvard. Nós somos diferentes. Precisa aprender a conviver com os diferentes, começando dentro de casa. A própria família é diferente. Você precisa começar a aprender a conviver com os diferentes, senão você não vai ter vida. Vai estar sempre achando que o outro está errado, que aquele serve, aquele não serve. Não, cara. Você não é maior, não. Ele só é diferente de você. Todo mundo é feito pelo mesmo artista chamado Deus. Isso, você é obra divina. Mas o outro também é. Então como é que você está julgando o outro? É o mesmo artista que fez. Então assim, eu aprendi isso muito cedo jogando bola na favela, convivendo com os meninos que eram cada um de um tipo, cada um com a índole, cada um com um jeito de pensar diferente. Eu convivia com os diferentes. Terceira coisa que eu aprendi em Harvard, gestão. A gestão em Harvard eu aprendi que a mamãe, ela fazia uma gestão sensacional. Com ovo e um matinho que ela pegava no fundo de quintal, ela alimentava 9 filhos. E fazia sobrar, e a sobra ela esperava a parte dela para os filhos comer, para depois ela comer. Eu aprendi 2 coisas nessa lição. Gestão, se você dividir direitinho, você dá para todo mundo. E sobra o dízimo, que é o que fica para o líder. E o grande líder espera o outro comer, se precisar ele dá parte dele. Eu aprendi liderança e gestão. Sorriso, network, gestão e liderança. Tudo com essa pessoa que não sabia ler nem escrever, mas tinha uma vivência sensacional. Eu não tinha um exemplo pior do ajudante dela, que é meu pai. Toda família tem a mãe, que é o pilar, que é o alicerce, e tem o pai, que é o ajudante.
No caso Minha do mãe teu tinha um pai, bom ajudante. ele era um bom ajudante, mas ele obedecia? Olha, meu pai tinha uma coisa que eu também peguei um pouquinho e que prejudicou nós não termos uma situação material melhor lá atrás. Meu pai tinha muita vaidade. Então a minha mãe era a base e meu pai era vaidoso. Minha mãe foi embora muito cedo e meu pai se perdeu na vaidade. E eu sou filho do meu pai. Todas as vezes que eu quebrei financeiramente é porque eu fui vaidoso, tá? E não é que é culpa do meu pai. A vaidade está em cada um de nós. É que você pode usar ou não usar. Hoje eu melhorei? Não, hoje eu aprendi a administrar. Deixar que a minha humildade e a minha simplicidade, a minha generosidade seja maior do que a vaidade. Porque se você deixar a vaidade dar um passo à frente, ela engole você. Então todas as vezes que eu me perdi financeiramente, eu tenho consciência que eu fui arrogante, prepotente, mas acima de tudo, o que me levou a ser arrogante, prepotente, inconsequente? A vaidade. É isso. Essa é a raiz. Ela deixou de ser vaidoso? Não, não deixei de ser vaidoso. Mas eu tenho vaidade de usar um perfume, de pôr um sapato, de ter uma condução que eu gosto com conforto, uma camisa. Mas eu não tenho a vaidade mais de comprar uma coisa grande, comprar uma empresa para mostrar que eu comprei o segmento, comprar um carro para deixar na garagem para dizer que eu também tenho aquele modelo, comprar uma casa que você não usa nem 10% do tamanho dela. Então, assim, eu não tenho mais essas vaidades, mas eu continuo vaidoso. Mas eu aprendi a lidar com a vaidade. Qual a tua vaidade? Olha, hoje eu tenho uma vaidade muito grande de ver as pessoas se dando muito bem através da minha ação, da minha atitude, da minha gestão. Então, isso é sensacional, porque essa vaidade faz com que você só faça coisas positivas. Eu tenho uma vaidade enorme de meu time crescer, de alguém chegar lá e chegar com um carro novo na empresa e eu todo vaidoso, esse cara trabalha comigo. Então assim, eu mudei o sentido, eu consigo usar a vaidade para a minha empresa cresceu e comprou o terreno do lado. Eu ando naquilo com a vaidade, o dono do quarteirão, sabe, mas para produzir, para gerar mais emprego. Então, nós somos vaidosos. Você tem uma ideia como você, eu, todos nós somos vaidosos? Quando você nasce, quando você é menino, é muito comum as pessoas que já têm um pouco mais de condição dar uma bicicleta. Toda criança ganha uma bicicleta. A maioria das crianças, por mais que ele seja sem grana, ele dê uma chance, ele com uma bicicleta pro filho. Eu prefiro pedalar e tal, exercício, para andar. Então, todos nós temos essa vaidade. A mãe vai dar uma bicicleta. Você pega a bicicleta, olha que interessante, você vê onde está a nossa vaidade. Toda bicicletinha, seja rosinha, seja azulzinha, ela vem com 2 rodinhas do lado para você andar com equilíbrio, para você pedalar sem cair. Você pega essa bicicletinha e começa a andar. É impressionante. O primeiro elogio, crítica ou brincadeira dizendo que você não sabe andar, porque parece criança que está de rodinha, você manda tirar as rodinhas. Cara, por que ela vem com rodinha? Porque naquele tamanho de bicicleta, proporcionalmente ao tamanho da criança que vai usar, tem que ter rodinha para você não se arrebentar. E você já tem a vaidade natural. Tudo é motivo para você se achar. A vaidade. Eu sou o cara, eu já sei pedalar. Eu não sou criança. Imagina, pode tirar a rodinha mesmo. Imagina, eu vou morrer de vergonha. A menina vai ainda ver eu andando com rodinha. Tira a rodinha. Então, aí, olha que interessante. Tira a rodinha. Em seguida, você quer fazer uma graça e tira o pé. Tira a mão, aí tem uma curva, você tira os dentes. É isso aí. É exatamente isso. O orgulho. Nós já nascemos com essa fraqueza, a vaidade. A criança se arrebenta na bicicleta porque ela tirou a rodinha, a vaidade. E ela acha que... eu não sou vaidoso. É assim, você andou de rodinha até quando? Não, de rodinha? Você tirou as rodinhas, não tirou? Então, aquela rodinha vai ficar lá, tá? Ela pertence àquela bicicleta. Não é que ela veio provisória com a bicicleta. Enquanto tiver aquela bicicleta, foi feita para ter 2 rodinhas. E toda criança, assim que acha que sabe andar, tira a rodinha. É isso. Como assim? Se a bicicleta é pequena e vem com rodinha, então, ou você comprar outra bicicleta maior, pode ser que, tá bom, vem sem rodinha. Mas a pequena é de rodinha. Então, se você tá andando na pequena, tem que ter rodinha. Por que você mandou tirar? Porque você é vaidoso. Porque você quis mostrar para alguém. Por que tira a mão para andar de bicicleta? Vaidade. Isso na vida, por exemplo, quando a gente quer acelerar e para um nível que a gente ainda não está pronto. Você tem uma empresa que fatura X, tem estabilidade, você tem a sua casinha na praia, seu sítio, sua equipe com o salário em dia, seus impostos em dia.
e aí você tem uma reserva que você sabe administrar, fez uma boa gestão e tem o dízimo, tem um dinheiro guardado, tranquilo. Para que você comprou a empresa do lado e fez um financiamento? Para que deu espaço a mais agora? Para que você comprou mais a outro prédio para poder... Ei, eu comprei um prédio para alugar para ter renda? Não, ali é a filial, agora eu vou abrir uma lá na Austrália. Meu Deus, essa é vaidade. Você não vai... Você vai parar de dormir, você vai começar a se preocupar, você vai começar a ter problema de saúde, você vai se matar, e a hora que você estiver achando que chegou lá, o seu tempo acabou, e você ainda deixou um problema para quem ficou. Porque assim, você foi criando um passivo tão grande que agora você perdeu a paz. E não tem vaidade nisso? Para que você queria outra empresa grande? Por que você tem a empresa do segmento número 1 e tem a 2 e a 3? Por que você quer comprar a 4ª? Para ficar maior do que o número 2? Essa vaidade que muitas vezes faz o pai, a mãe se dedicarem tanto atrás de dinheiro, de conforto, de dinheiro, e quando olha, não valorizar os filhos e não trabalhar no que eles eram, não trouxeram isso para perto, não passaram os valores que tua mãe passou, mas daí quando olha, putz, é tarde, porque acabou, não tenho saúde. Eu já tive um período com essa fraqueza, tá? Teve. Você tem recurso e você começa sem querer proporcionar para os filhos aquilo que você não deve. Você quer dar para os filhos o que você não teve, você não deve isso. Você quer dar para os filhos alguma coisa, dê estrutura, dê reforço emocional, dê exemplo e dê trabalho. Deixa ele ganhar. Dê a vara, não dê o peixe. Deixa ele pescar. Mas o pai e a mãe, a paixão, o amor, cria aquela sensibilidade e o excesso do instinto de proteção. Você acha que você está protegendo, você não está protegendo. Você está empurrando seu filho ladeira abaixo. Tá estragado. E eu fiz isso, tá? Eu só fui salvo dessa situação e eu não perdi meus filhos, porque quando meus filhos um tinha 15, o outro tinha 17 anos, eu quebrei. Eles tinham carro blindado, segurança para ir pra balada, casas na praia que podia levar tipo 100 amigos, coisa assim absurda. Então, carro só para carregar os amigos, muita mordomia. E meus filhos estavam se perdendo num bairro que a gente mora, que na região que a gente mora tem um monte desses maus exemplos, eles estavam vivendo naquele meio. E eu fui salvo pela mão divina, eu quebrei. E a ponto de não ter o dinheiro da luz. Deus é bom, salvei meus filhos. Eles tiveram que trabalhar, começar de novo, de carona com o meu caseiro. Tive que vender casa, pagar aluguel um tempo. Então, e eu resgatei o que para mim tem um valor que o dinheiro não compra, que é a família. Eu ia perder os filhos, porque eu tinha me perdido nessa relação de proteção e exagerei na dose. Aí juntou com a vaidade, aí meu filho com 22 anos ainda estava vaidoso, já tinha carro XYZ, esses carros que ele tem na parede. Então, quebrou, de quando casou não tem dinheiro para luz. Também aprendeu cedo. Gente, todas as histórias que eu vejo de tropeços materiais e financeiro tem a ver com a vaidade, tá? Como que faz o cara que nasceu no chão de barro e agora os meninos que nasceram no chão de carpete? Como que faz? É isso? Não é no dinheiro, mas é como se administra? Na realidade, é um conflito muito grande porque nós somos emocionais. Quando você tem... Estar com o Geraldo Rufino realmente é fascinante, porque ele nos dá uma aula de vida. E nós poderíamos ficar aqui por dias. Então, eu te convido para continuar com a gente nessa incrível conversa no próximo episódio. Papo em Família.